Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. Frio aí fora, não? Vocês estão com frio? Quero ver hoje quem aprendeu a Bíblia Sagrada realmente. Como é o Espírito Santo? É a força ativa de Deus? Correto? Não. O Espírito Santo é o que então? É uma pessoa. E ele tem o quê? O que mais? Mente. E o Espírito Santo, é verdade que ele se entristece? Não. Sim ou não? E ele tem ciúmes? Tem. Muito bem. Nós vamos destrinchar mais. Eu creio que vocês estão caminhando para aprender realmente sobre a pessoa do Espírito de Deus. Nós vamos falar hoje sobre os nomes do Espírito Santo. E para isso eu quero convidar você para ler o Evangelho de João, capítulo 16. Amém? A partir do versículo 7 até o 14. Amém? Acharam? Todos acharam? Então vou ficar de pé para nós lermos. 16, capítulo 7, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Até aqui tá bom, podeis sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós estudamos isso semana passada. E como pessoa, ele tem tristeza, e tem muita gente que entristece o Espírito Santo. E como pessoa, ele tem ciúme. E tem muita gente que faz com que o Espírito Santo sinta ciúme. Por quê? Qual é a maneira, qual é a atitude dele sentir ciúme? Por exemplo, uma pessoa que é dele, o Espírito Santo, você pertence ao Espírito Santo, então você é dele. Ele tem ciúme de você, muitas vezes porque você dá lugar ao pecado, à carne, ao mundo, e se afasta dele. E quando você se afasta dele, ele sente ciúme. Mas não é aquele ciúme carnal que os homens sentem, não é esse tipo de ciúme. O ciúme do Espírito Santo é o zelo que ele tem por ti. Então quando ele começa a observar que ele está perdendo você, ele começa a sentir ciúme. Essas são algumas das características do Espírito. E muitas vezes o homem começa a deixar o Espírito Santo, isso faz com que ele comece a sentir esse ciúme. E amados, nós temos aí muitas mais características de sentimentos que o Espírito tem. Mas isso foi o outro assunto passado. O que nós vamos tratar aqui hoje, fala dos nomes que o Espírito Santo possui. E nós estaremos vendo esses nomes. Nesse trecho aqui que nós vemos,
João, o apóstolo João, falando aquilo que Jesus dizia, diz que ele chama Consolador. Mas uma coisa que no versículo 3 que chama a atenção, ele é o Espírito de verdade, e ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo de Deus, como pessoa da terceira trindade, ou melhor, da trindade, terceira pessoa da trindade, do trino Deus, não da terceira trindade, do trino Deus, ele não é uma pessoa soberba, ele não está interessado em ser glorificado, mas está interessado em glorificar a Jesus. E ele não fala de si mesmo, mas fala de Jesus. Nós vimos na semana passada que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três trabalham unidos. Embora o Deus Pai criou, o Deus Filho veio à terra, morreu, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo. Quem está no nosso coração hoje aqui? Quem sabe? O Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui em João que ele veio na terra com 3 funções. Quais são? Irmã Terezinha. O Espírito Santo veio na terra com 3 funções. Quais são elas? Não. Essas são as 3 pessoas da Trindade. Mas qual é a função principal do Espírito Santo na terra? Não, esse é o nome do Espírito Santo. Quais são as 3 funções que o Espírito Santo teve e faz até hoje? Nós estudamos isso semana passada. Qual foi, Érica? Qual foi, Luciana? Toninha? Liana? Qual foi? Qual foi, dona Aparecida? Qual, Toninho? Qual, Toninho Meloqueiro? Posso provar para você. Versículos 8. Ele vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essas são as 3 funções base do Espírito Santo. Quais são? Ele convencerá o homem de quê? Do pecado. Por que ele convence o homem do pecado? Por quê, irmãos? Olha a Bíblia está no seu lado, e pega a Bíblia, olha aí na Bíblia, você vai respondendo. Por que que ele convence o homem do pecado? Responde, irmão Domingos, você está com a Bíblia aberta? Porque não creem em mim. É por isso que o Espírito Santo tem essa primeira função, de convencer o homem da primeira coisa, do pecado, da justiça. Por que da justiça? Fala, dona Liana. Da justiça, porque Jesus estava dizendo, eu vou para o meu Pai, e vocês não vão me ver mais. Por isso ele vem convencer o homem da justiça. Terceiro, e do juízo. Ora, se o Espírito Santo te convence do pecado, para que você creia em Jesus, ele também te convence de que um dia a justiça vai ser feita e que o juízo vai ser real. Então, amados, é muito importante vocês compreender essas 3 coisas. Porque quando alguém disser para você que o Espírito Santo é uma força ativa, você pode falar para ela assim, olha, mas uma força ativa não convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia.
Amém? Amém, irmãos? Estamos entendendo? Muito bem. Vamos falar os 4 nomes principais que o Espírito Santo usa. De toda a Bíblia, existem 4 nomes principais. Você vai ouvir chamar de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, mas todos é o mesmo Espírito. E o Espírito Santo, ele atua no homem na medida das suas adversidades, dos seus ministérios. Amém, igreja? Igreja? Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Estou sentindo vocês dispersos. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês ficassem cativos ao Espírito Santo de Deus. E não se preocupassem com outras coisas mais. Quem está preocupado com alguma coisa aqui nesta noite? Levante a sua mão, faz favor. Não tem vergonha não, pode levantar a sua mão. Você está com um problema grave aí que está preocupando você. É hora de você deixar que o Espírito Santo tome isso na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós estamos orando e repreendendo, Senhor, espírito contrário à luz de Cristo, para que o Evangelho venha ter unidade em nossas vidas, para que a ação do Espírito venha manifestar em nosso coração. Meu Deus, tira de nós agora toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém do Senhor, e abençoa nossas vidas, para que possamos estar cativos ao Espírito Santo, entender o que o Espírito Santo quer de nós. Podeis sentar. Eu vou fazer bastante pergunta. Amém? Os 4 nomes principais do Espírito Santo. Primeiro, ele é chamado de Espírito Santo. Isso está em João capítulo 20, versículo 22. Eu vou ler para vocês. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus, os discípulos estavam trancados. Diz o trecho que eles estavam com medo dos judeus. As portas estavam todas trancadas. Vejam bem, amados, característica do coração humano: com medo do diabo, com medo dos problemas, fecham as portas. Estavam lá. Jesus tinha acabado de ser morto. E havia um comentário na cidade: olha, aquele homem de Nazaré morreu, mataram ele na cruz. E ele está morto. Aí no capítulo 20 nós vemos alguém falando que ele ressuscitou. Estavam os discípulos todos reunidos, as portas fechadas, com medo dos judeus. Mas de repente, Jesus, sem abrir porta, sem abrir nada, ele entra e diz assim: paz seja convosco. Aleluia. Quem sabe teu coração está fechado. Quem sabe a porta da sua vida está trancada. Mas nesta hora o Espírito de Deus vai entrar nesse coração e quebrar todas as fechaduras imundas. Transformar a tua vida. Jesus entrou e disse assim: paz seja convosco. E os discípulos ficaram atônitos, ficaram confusos, ficaram alegres, ficaram maravilhados. O trecho diz mais que ele fica muito mais feliz. Tinha um moço que não estava lá, um tal de Tomé não estava lá nesse lugar. Mas é interessante, amado, que 8 dias depois Tomé encontra com Jesus. É outro assunto, mas eu estou só lembrando os irmãos. E Jesus fala assim: olha, assim como o Pai me enviou, também eu
vos envio a vós, e de pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus ele fala isso. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, não for batizado, não será salvo, diz a Bíblia. Estava lá Jesus. E ele falou assim, olha, uma coisa eu preciso fazer com vocês. Quando eu estava com vocês, eu falava que o Consolador viria, porque eu ia para o Pai, e Ele enviaria o Consolador. E agora Jesus pega os discípulos e fala assim, olha, recebei o Espírito Santo. Aleluia. Você já recebeu o Espírito Santo, irmão? Já, irmãos? Já, irmãos? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Levante a mão. Levanta a mão, irmãos. Vocês estão com preguiça até de levantar a mão. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, começa a buscar, porque a promessa é para você. E Jesus falou, recebeis o Espírito Santo. É o primeiro nome que ele tem. Espírito Santo. Por quê? Lá em Isaías capítulo 6, nós vemos ali, Isaías, dizendo que tinha um anjo que passeava na igreja, uns serafins, querubins, lá uns anjos, e falava santo, santo, santo. Quem já ouviu essa passagem na Bíblia? Levante a mão. Então vamos falar isso, santo, santo. Vamos? De novo. Santo, santo, santo. Cada vez que eles anunciavam santo, 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 eles estavam dizendo assim, o Pai é santo, o Filho é santo, e o Espírito é santo. Aleluia. É isso que estava dizendo naquelas 3 palavras. O Espírito de Deus é santo. E o que é ser santo? Ser santo é separado do pecado. Por isso que o Espírito Santo não habita onde tem um coração cheio de pecado. Um coração cheio de vaidade. Um coração cheio de mentira. Um coração cheio de fantasia. Um coração cheio de imundícia. Ele não habita nesse coração. Porque ele é santo. Aleluia. Como está teu coração com Deus? O Espírito Santo de Deus é santo, irmão. Vamos fazer uma pergunta. Uma parecida. A senhora teria coragem de viver, um exemplo, dentro de uma lata de lixo? Quem tem coragem aqui de viver dentro de uma lata de lixo? Tem, dona Eliana? Tem, Toninha? Tem, Laduir? Tem, Toninha? Assim também o Espírito Santo não tem. E se teu coração está parecendo uma lata de lixo, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Toma cuidado, porque ele não pode estar aí dentro. Por quê? Porque ele é santo. 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 Aleluia. Ele é santo. Ele é puro. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele não habita onde tem mentira, onde tem fofoca, onde tem discórdia, onde tem coisas contrárias à palavra. O Espírito Santo não habita. Como ministro, eu tenho sentido muitas vezes, quando existe encrenca aqui e acolá, encrenca com 1 ou com 2 ou com 3, com 10, não sei, o culto fica carregado. O culto fica pesado. Por quê? Porque o Espírito se afasta. Agora, amados, muitas vezes ele quer trabalhar. Muitas vezes eu posso imaginar o Espírito Santo como uma pomba querendo abraçar os seus filhotes, os seus pintainhos, os seus pombinhos. Mas muitas vezes a igreja não dá lugar para o Espírito Santo. Ao invés de casa, quer ver? Quantos de vocês saíram hoje de casa antes de vir para o culto? Dobrou o joelho e falou, Jesus, eu vou para o culto hoje.
Quantos de vocês aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, faz favor, Marta, levanta bem o seu braço, para que todos vejam isso. Sai de casa com raiva do marido, da mulher, do filho, do vizinho, do amigo, do patrão, da irmã, do irmão. Vou para a igreja, vou lá, adorar a Deus, com meu coração carregado de pecado. O Espírito não pode habitar no coração cheio de pecado. Vou adorar a Deus. O Espírito de Deus é o que, igreja? É o que, igreja? É o que, igreja? Estão com preguiça até de falar isso. Ele é santo. Santo, o Espírito Santo. Qual é o símbolo do Espírito Santo? Uma das características, nós vamos falar no próximo estudo, a simbologia que ele tem. Mas um dos símbolos do Espírito Santo, sabe qual é? Uma pomba. Uma pomba. Quando Jesus estava sendo batizado lá no Rio Jordão, ele desceu, no filme Jesus ele desce assim e para no ombro de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele para na cabeça de Cristo. Aleluia. E vocês sabem qual ave que não existe o fel? Quem sabe? Quem sabe, irmãos? Sabe, dona Ana? Sabe, Roberto? Qual ave que não tem o fel? Porque todas as aves têm um fel. Você sabe o que é fel? O que é fel, dona Aparecida? O que é? Parece aquele bordo que eu tomei ontem lá, meu Deus do céu. Não é nem comparado ao fel amargo. O que é fel, Érica? Érica, o que é fel? É uma coisa amarga. E a única ave que não tem o fel é a pomba. Sabe por quê? Porque na pomba do Espírito não tem amargura. Não tem coisa ruim. Por isso que ele é santo. Aleluia. Segundo lugar. As horas já foram embora. Eu vou ter que fazer isso aqui até depois continuar no outro. Vou falar sobre os 4 nomes. Depois na semana que vem a gente fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Depois nós entraremos na simbologia do Espírito Santo. O segundo nome principal, Espírito de Deus. Primeiro nome qual é? O segundo? Vamos ler aí, Efésios capítulo 4, versículo 30. Ali, ó. Está escrito ali, ó. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus. Irmãos, talvez na sua cabeça esteja perguntando assim, mas pastor, o senhor falou Espírito Santo, agora Espírito de Deus. São 2 Espíritos? São 3 Espíritos? São 4? Que negócio é esse? Não, irmãos. São nomes que a Bíblia tem e que fala do Espírito Santo. O Espírito de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 2, ele fala também sobre isso. Ô, Toninho, faz favor. Primeiro João capítulo 4, versículo 2. Vamos aí. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Amém? Vamos ler todos juntos aí? 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
O segundo nome principal que o Espírito Santo possui é o Espírito de Deus. Quando você ouvir o pregador falando, alguém falando, a Bíblia falando, um livro falando sobre o Espírito de Deus, ele está referindo sobre o Espírito Santo. Deu para entender, Domingos? Deu para entender, Luciana? Terceiro nome. Romanos capítulo 8, versículo 9. Espírito de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, irmão, que versículo profundo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pensou, mamãe? Você tem o Espírito de Cristo no seu coração, irmã? Tem, irmãos? Tem, irmãos? Tem, Toninho? Tem, presbítero Valdecir? Tem, Lucélia? O Espírito de Cristo, se não estiver no seu coração, você não é dele. Por isso que as pessoas aí que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo, não pertencem a Cristo. Amém? É o terceiro nome, o Espírito de Cristo. Por que Espírito de Cristo? Cristo é a segunda pessoa da divindade, da Trindade. Cristo é a cabeça da igreja. Foi ele quem falou, ó, eu vou para o Pai e vou enviar a vós o Espírito Santo. Amém? Você está disposto a receber o Espírito Santo na sua vida? Pagar um preço? Quem está disposto a pagar um preço para que o Espírito Santo permaneça na vida? Porque tem muita gente, irmão, que não paga esse preço. Não é com dinheiro que se paga isso, não. Mas aquele que não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo. Mas como Cristo é o principal dos três ali no sentido cronológico, Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Ele, o Espírito de Cristo, ele deixou algumas coisas em referência a isso. Primeiro, o Espírito de Cristo infunde a sua vida em nós. O Espírito de Cristo infunde em nosso coração a pessoa de Jesus. Estão me entendendo? Estão me entendendo, irmãs? Você, quando sai do mundo, você é uma pessoa cheia de problemas. Agora você conhece a Cristo. E Jesus, através do Espírito de Cristo, começa a formar, começa a forjar, começa a fazer alguma coisa na sua vida. E ele começa infundindo a pessoa de Cristo em você. Cada dia mais, você vai ser mais parecido com Cristo. É isso que o Espírito de Cristo começa a fazer em sua vida. Agora, aquele que não dá lugar, que não deixa o Espírito de Cristo trabalhar, ele vai ficando cada vez mais parecido com o mundo, com o pecado. Segundo lugar, ele produz o fruto de Cristo em nossos corações. Quais são esses frutos? Nós vamos estudar mais para frente. O fruto do amor, o fruto da alegria,
os frutos de Cristo em nós. Agora, é por isso que eu fico preocupado, amados, com muita gente que vem na igreja, não se preocupa em amar a igreja, não se preocupa em ler a Bíblia, não faz nada. O fruto do Espírito dele, sabe quais são? Ódio, inveja, que mais? Raiva, que mais? Aquilo que o pastor, o presbítero Antônio falou semana passada, a língua comprida. Ele não tem a mansidão, não tem alegria, não tem nada. O que ele tem na vida é o quê? Murmuração, reclamação, fofoca, vida desgraçada. Inveja, maledicência, pecados que não acabam mais. Dá vontade de falar, sai de perto. Sai para lá, tanto pecado. Mas o crente que tem o Espírito de Cristo, ele começa a passar para os frutos de Cristo. E os frutos de Cristo são amor, alegria, bondade, mansidão. Gálatas capítulo 4, capítulo 5, versículo 22 e 23. Leia lá uma hora com o tempo. Você tem o fruto do Espírito ou não? Tem, irmã Marta? Tem, irmão presbítero? Quem está ligado na videira aqui? Deixa eu ver. Jesus falou assim, olha, aquele que não estiver na videira, o que ele faz? Quem sabe? O que, Toninho? Corta. Bom, cortar não é o problema, né? Pior ainda é ser lançado no fogo, né? É difícil. Muito bem. O Espírito de Cristo, ele produz em nós o fruto de Cristo. C. Ele revela as coisas de Cristo. O que é revela as coisas de Cristo? Não vamos torcer essa palavra, porque tem muita gente que quer ver revelação. Vamos lá. Estão revelando lá. 3x4, 2x2, 8x10. Estão revelando lá. Mas revelar no sentido, aqui literalmente é trazer coisas boas que tem dentro da pessoa de Cristo para nós. E o que é que tem dentro de Cristo? Irmãos, coisas boas. Ele revela as palavras que estão aqui dentro, que você não enxerga, que você não vê. O Espírito de Cristo agora começa a trazer em revelação a sua vida. Você começa a ler a Bíblia Sagrada, por isso que muita gente não gosta de ler a Bíblia. E você começa a ler, e vai lendo, de repente, pum, um pecado que você faz. Ele ficou bravo. Olha aqui. Uma vez eu estava falando num certo lugar, eu estava falando sobre o adultério. Falei sobre isso, quando eu sentei, um moço veio e falou, você não pode falar assim. Você não pode falar desse jeito. Aí mesmo mais tarde, eu vim saber que esse irmão estava em adultério. E quando a Bíblia começa a revelar a sua vida, você não gosta. Quer ver? Imagina, vamos imaginar aqui uma pessoa, vamos imaginar eu, no espelho todo desarrumado. Ou alguém de vocês chega no espelho, levantou 5 horas da manhã, 6 horas, cabelo tudo, tudo despenteado, roupa toda cara amassada, cheia de... Aí você vai no espelho, qual é a característica quando você chega no espelho? Você gosta, Érica? Você gosta, Luciana? A hora que você chega no espelho assim, o que você faz em primeiro plano? Você começa a se arrumar, não é? O espelho te mostra quem é você. Não é isso? Ele mostra as suas verdadeiras características, que estão todos cabelo desembaraçado, embaraçado, roupa amassada. Aí você começa, vamos arrumar aqui, vamos arrumar o cabelo. Tem gente que penteia até a sobrancelha e faz isso e faz aquilo, arruma, põe um paletó, gravata, oba, vou para a igreja agora, estou bonito. Mas não é preciso, irmãos, arrumar a sua vida
se seu coração continua igualzinho como estava você? Precisa primeiro arrumar o coração. E quando você começa a meditar na Bíblia Sagrada, que você começa a ler as Escrituras, ela começa pelo Espírito de Cristo, começa a revelar a tua sujeira, a tua característica. Por isso que ninguém gosta de ler a Bíblia. Mas quando às vezes você começar a ler a Bíblia, e que você deparar com um pecado, fala: Jesus, lava aqui esse pecado do meu coração de Randalai. Lava, me purifica, ó, eu estou todo despinteado, está errado aqui, ó, mas conserta. E Ele vai consertar a tua vida, irmão. Ele revela as coisas de Cristo para você. Outra coisa, Ele confere-nos poder, o poder de Cristo em nossas vidas. Quando os apóstolos conheciam Cristo, andavam com eles não tinham poder. Tanto é que uma certa vez um punhado de apóstolos, discípulos, foram expulsar um endemoniado. Não conseguiram, voltaram tudo frustrados lá. Ó, Jesus, seguinte, nós fomos lá, nós oramos lá pelo endemoniado lá, ele nem bola deu, ficou lá. Não, quem lembra dessa passagem aqui da Bíblia? Quem lembra? Vocês precisam ler a Bíblia, molhada. Ó, nem se abalou. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, homens de pouca fé. Não foi isso? Jesus ainda ficou bravo com eles. Mas Jesus foi embora, subiu ao céu e enviou o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus. O que acontece com João, Pedro, Tiago e os demais que estavam lá? Pedro estava na porta do templo, não tinha dinheiro no bolso, mas tinha lá um homem aleijado. Ele falou: olha, eu não tenho dinheiro e nem prata, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus e anda. Agora Pedro recebe poder na vida. E o crente, quando ele chega e conhece Cristo, ele começa a receber poder. Poder sabe para quê, irmão? O Espírito Santo, quando ele vem na minha, na sua vida, com totalidade, com poder. Essa palavra poder no grego quer dizer dunamis, dinamite, dinâmico. É uma pessoa cheia. É uma pessoa, enquanto está enfrentando dificuldades, ele não olha para trás. Não é alguns crentes que começam a caminhada com Jesus e pega a cruz e vai abaixando as pernas. Não dá, não consigo, não vai. E tem que pegar uma caterpillar e vamos para a igreja, irmão. Aí tem que ir lá pegar o caminhão do Toninho. Vamos para a igreja, irmão. Não dá, sabe? Aquela pessoa miserável. Ele não tem poder na vida. Não ora, não jejua, não busca Cristo. Ele não tem poder na sua vida. Mas o crente que tem Jesus na vida, ele tem poder espiritual. E o endemoniado chega, ele fala: em nome de Jesus, sai. O endemoniado sai. Ele põe a mão no doente, o doente é curado. Por quê? Porque ele tem poder na sua vida. Mas ele precisa do Espírito de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Quem quer poder aqui, irmão? Levanta a mão. Eu vou falar o segredo para você buscar poder. Vamos fazer uma vigília sábado? Vamos? Vamos, igreja? Levanta a mão aí. Aí. Quero só ver, nós vamos fazer vigília sábado, né? Eu já marquei várias vigílias aqui. Sabe o que acontece? Ó, irmãos, vai ter vigília. Tá bom. Todo mundo sai de fininho. Quantas e quantas vezes isso, irmão? Vigília é você passar tempo em oração. Vai ter vigília hoje, viu? Tá bom. Irmão, você não vai? Não, você não vai. Pouco poder, pouca oração. Muita oração, muito poder. Se você não ora, precisa começar. Bom, as horas estão chegando aí ao final. Quarto nome. Nós falamos o primeiro nome, qual é? Segundo nome?
Terceiro, Espírito de Cristo. Vamos falar do último. O Consolador. Esse é o mais bonito de todos eles, embora todos eles são lindos. O Consolador. O que vem a ser o Consolador? Quem sabe me dizer? Sabe, Toninha? Sabe, Eliana? Sabe, Sônia? Sabe, Valdecir, presbítero? É uma pessoa que consola. Sabe, Érica? Sabe, amor? Pessoa que consola. Quantas vezes você está aí emburrado, triste, chateado? Chega um irmão do seu lado, né? Quem já teve essa experiência? O irmão chega para você e fala assim: o que foi, irmão? Tá tudo bem? Tá não, pai. Ah, irmão, o que aconteceu? Ah, não interessa. Dá aquela, né? Aí você até tonteia assim, né? Irmão, não fica assim não, ó. Jesus te dá graça. Sabe quem está falando com você? O Espírito Santo Consolador. É aquele que consola. Eu vou falar uma coisa a mais para você. Quem que não gosta de ser consolado aqui? Levante a mão. Gosta de um cafuné assim? Com jeitinho, né? Gosta, presbítero? Gosta, Érica? Não gosta? Gosta. Não gosta de ser consolada? Não, Érica? Ah, a Érica está bravinha. Eu não sei por que ela está meio assim. Ela sempre sorri, sempre está alegre. Consolador. Essa palavra consolador, irmão, ela vem do grego. João, quando escreveu ela, escrevia e falava ela em grego. E essa palavra quer dizer paracleto. Paracleto. Que significa alguém chamado para ficar ao seu lado. Imagina. A palavra paracleto significa alguém que foi chamado para ficar ao seu lado. Jesus falou: eu vou para o Pai. Não foi isso? Mas vocês não vão ficar órfãos, não. Eu vou enviar o Paracleto para ficar no seu lado. Eu vou enviar o Consolador, que significa no grego Paracleto, e ele vai ficar no seu lado. Quando você estiver atribulado, quando você estiver amargo, quando você estiver triste, ele vai estar consolando você, ele vai ficar do seu lado. Aleluia! É isso que quer dizer consolador. É um advogado, no latim, advogados. É isso, Lucélia? Advogados, no latim? Advogados, que dá a ideia de alguém que te assiste, que dá a ideia daquele que está sempre perto de você. Por isso, meu irmão, Jesus falou assim: olha, você não vai ficar sozinho lá, viu? Viu, irmã Marta? Viu, irmã Lucélia? Irmã Antoninha? Irmão Di, irmão Domingos? Vocês não vão ficar sozinhos lá, não. Vocês vão ter um consolador. E ele não vai tirar folga. Viu? Ele não vai tirar folga, não. Você pode até tirar folga de ir na igreja, mas ele não. Vai ficar pertinho de você. Ali, ó. Quando você começar a sentir lágrimas descendo pelos teus olhos, ele vem com um lenço chamado amor, chamado alegria, chamado esperança, chamado vida. Ele passa nos seus olhos, esse lenço. Onde você não sente amor, ele fala: tem amor para te dar. Onde não tem esperança, ele fala: tem esperança. É o Espírito Santo Consolador. Aleluia. Amém, amados? Aquele que ajuda. Quando você está todo confuso. Quem já ficou confuso na vida assim, cheio de problemas para resolver? Já ficou, Toninho? Confuso, cheio de conta para pagar, cheio de não tem dinheiro. Já ficou, amigo? Não sabe o que fazer? Já ficou, irmã Aparecida? Já ficou, irmã Ana? Brigou com o marido, com o pai, com o filho, com o irmão, com a irmã. Não tem prazer, vou na igreja,
Parece que tem um chumbo aqui, esse testo aqui, parece que é de chumbo. Você dobra o joelho para orar, não tem força. Parece que você ora, a oração faz assim, ó. Cai, porque parece que ela não sobe. Já passou isso na vida? Quem já passou esses momentos de crise espiritual? Amado, é nesta hora que o Espírito Consolador, ele aproxima de você e te dá sabedoria para resolver cada área na sua vida. É o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que foi enviado por Deus para ficar ao seu lado. Estão entendendo, igreja? Amém? Compreenderam isso? Quais foram então os 4 nomes principais do Espírito Santo? Primeiro, Espírito de Deus, o Espírito Santo. Segundo, Espírito de Deus, não esqueçam isso mais. Terceiro, Espírito de Cristo. Quarto, o Consolador. 9 horas. Amém? Semana que vem, se Deus quiser, se tudo correr bem, nós estaremos falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Mas agora você me deixou confuso, pastor. 7 Espíritos. Você vai aprender semana que vem que os 7 Espíritos de Deus formam um só, conforme a Bíblia diz. Um Espírito, uma só fé, um só Deus. Mas Espíritos que atuam em várias áreas na igreja. Por exemplo, o Espírito da graça, o Espírito de adoção. Eu vou falar aqui, depois nós vamos continuar. O Espírito de santidade, o Espírito de súplica, o Espírito da verdade, o Espírito da vida e o Espírito da glória. São esses 7 que atuam de cada maneira na vida do crente. Amém? Depois nós estaremos falando sobre os símbolos do Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração encerrando. Quem está cansado aqui de vida, de sofrer, de viver? Acho que ninguém, né? O Espírito Santo diz assim para você nesta noite: tem de bom ânimo. No mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. E com toda certeza, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que nos fortalece, que é o Espírito Santo, que é Jesus. Vamos orar. Você que está aí amarrado, cheio de problema, cheio de amargura na sua vida, ore a Deus agora e peça a liberdade do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar isso nas tuas mãos, para a glória do Senhor, meu Pai. Dá-nos a tua força, a tua graça, e abençoa cada um de nós. Em nome santo de Jesus, que nessa semana, final de semana, tudo possa correr bem, para a glória de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, já estamos encerrando o culto. Eu queria dar 2 avisos. A cantina não irá funcionar nesse sábado e nem no domingo. Por quê? Porque tem pessoas ainda que precisam acertar os seus débitos e nós estamos cortando para que não haja problema. Então, a partir de semana que vem, funciona normalmente a cantina. Mas ficou decretado pela tesoureira que só vai comprar para marcar quem sanar o seu débito. Amém? Porque dia 2, a cantina, como chama? As irmãs têm que pagar, as irmãs não, a igreja em si, todos nós, temos que pagar a segunda prestação do tecido. E parece que o pessoal gastou, esqueceu que tem esse compromisso. E a igreja precisa da sua ajuda para isso. Amém? Então você que ainda não trouxe a sacolinha, que não trouxe o seu débito lá, acerte com a tesoureira o mais breve possível, para que no dia 1º a gente vai lá e acerta sem problema nenhum. Amém, igreja? Que Deus esteja abençoando você. Se Deus quiser, eu vou estar viajando amanhã
Vou sair cedinho, vou até São Paulo. Eu preciso ir a São Paulo. E vou até Mogi Guaçu. De Mogi Guaçu eu vou até São Paulo. E volto no sábado de manhã. À noite, se Deus quiser, se tudo correr bem, nós estaremos aqui para o culto que começa às 7 horas da noite. Viu, Valdecir? Vamos começar a pegar de novo. Não 7h15, mas 7 horas. Quem chegar 7 horas, se tiver 2, 3, vamos começar o culto. E vamos acabar esse negócio de começar o culto 7h30. Começar às 7, para que dê tempo de fazer tudo e acabarmos pelo menos 9 horas, 9h15, 9 e pouquinho. Nós temos acabado o culto 9h30, 10 horas, não está dando certo isso. Amém? Vamos ficar de pé. Queria chamar aqui o irmão Toninho Meloqueiro, faz favor. Faça a Deus essa oração encerrando, ou então daí mesmo, você que sabe. Amém, Jesus.